Fala, criptonautas, vim trazer um vídeo aqui para vocês, tanto da atualização do mercado, quanto também uma dica para quem ainda é iniciante, não sabe muito sobre cripto e quer entrar. Qual a melhor estratégia de entrada, quais os melhores ativos e também como escolher essas moedas que podem trazer uma certa segurança, apesar do mercado de renda variável ser considerado um mercado de risco. Como a gente pode fazer isso de uma maneira mais inteligente. Eu pensei nessa ideia por conta de um professor da faculdade que eu tenho contato até hoje e ele me perguntou o seguinte: cara, deixa eu te perguntar, para você que é pró na área, tem uns meses que penso em colocar uma reserva pequena para render, mas tendo em vista as escaladas de tensão na Ucrânia e Gaza, bem como o impacto na nova moeda dos BRICS, tenho aguardado um momento oportuno em que os riscos sejam menores ou procurando um investimento de grande liquidez, caso dê ruim nos cenários citados. Como encontrar este spot certo para começar a investir? Muito bem. Há um momento ideal para poder entrar no mercado? A resposta sempre vai ser depende. Por quê? Digamos que nós tivemos uma intensificação dos ataques entre Israel e Irã. Isso sim, de certa forma, vai impactar muito no mercado financeiro e vai derreter os preços. Aí você pergunta, cara, esse é o momento de entrada? Depende. Por quê? Se a gente começar a comprar por conta da guerra que está caindo e a guerra se intensificar, a gente vai ter perdas maiores, porque a gente entrou, por exemplo, no momento de queda. Existem estratégias específicas para entrar em momentos de pânico, mas a mais utilizada no mundo é a estratégia de DCA, Dollar Cost Average, que consiste em você fazer compras periódicas de um ativo. Independente do preço do ativo, você só faz compras parciais e aí você não liga se está num cenário de guerra ou se está num cenário onde a economia está forte. Graficamente falando, nós temos sim melhores pontos de apoio para entradas. E eles são os fundos ascendentes. Nós utilizamos os fundos ascendentes para fazer compras. Por quê? Digamos que você veja uma tendência acontecendo aqui e aí perceba que ela tem exatamente esse padrão. São fundos e topos ascendentes. Logo, o momento oportuno, graficamente falando, de entrar seria quando os preços formarem as suas bases. Aqui, por exemplo, eu vou considerar a segunda base, que é muito mais visível. Então, a gente teve essa daqui, e aí a gente teve uma impulsão de alta, e depois a gente teve uma correção. Essa correção, ela deixou aqui um fundo. E aí, como você pode saber que esse fundo pode ser um fundo válido? Geralmente, os fundos ascendentes, eles se apoiam em resistências anteriores. Então, se você viu aqui um topo, que também é considerado uma resistência, aqui foi formado um fundo e geralmente a gente apoia nessas resistências anteriores para poder entrar no fundo. E para pegar para longo prazo, o tempo gráfico, que é muito bom para a gente fazer esses aportes nos fundos ascendentes, seria no tempo gráfico diário, tá bom? Aqui nesse Dzinho, aqui nesse D. Olhando graficamente, como eu conseguiria identificar os fundos ascendentes? Uma dica para você ver onde são os fundos formados, né? A grande maioria dos fundos formados, você vê algumas velas vermelhas, seguida de velas verdes, tá bom? Aqui, ó, vela vermelha, velas verdes, vela vermelha e vela verde. Tem um padrão também que se repete. Logo, aqui nós poderíamos traçar esses fundos aqui. Perceba que aquela analogia que eu fiz sobre os fundos ascendentes que se confluem com as resistências anteriores, como essa daqui, eles acabam funcionando muito bem como pontos de entrada. Então, aqui era uma resistência, aqui é um suporte. E aí, quando essa resistência foi rompida, ao retornar para essa mesma região daqui, nós fizemos um fundo, tá bom? E aqui a mesma coisa, quando nós rompemos essa região de resistência, quando o preço retornou, ele se apoiou novamente. Então, dá para ver que muitas das vezes, quando nós apoiamos nas resistências anteriores, forma-se assim possíveis fundos ascendentes e a gente faz as entradas. Agora, isso eu expliquei graficamente. Por quê? Se você for ver de forma fundamentalista, nós temos algumas análises a mais para poder fazer. A análise de projeto, que consiste em ver qual é a equipe por trás do projeto, a comunidade engajada no projeto, a sua usabilidade dentro da blockchain e etc.
Quando você tem uma base para estudar esses dados, você consegue ver se a gente vai ter uma boa adoção de curto prazo ou para longo prazo. Qual é a de curto prazo? Quando você vê de forma efetiva volume comprador todo santo dia. Então você vê que a gente recebe volume comprador diariamente. E aí prova-se que aquele projeto há um interesse contínuo. Ao acessar coinmarketcap.com é possível ver a listagem das moedas, e aqui tem algumas informações muito relevantes para a tomada de decisão em relação a investimento. Aqui nós temos as moedas em um ranking. E aqui nessa primeira página você consegue ver que esses projetos são muito sólidos. Dá para ver que o Bitcoin sozinho tem 1 trilhão e 300 bilhões. Ethereum, nós temos aqui 308 bilhões. E aí a gente vai vendo as outras aqui abaixo. Por exemplo, Solana, que é uma blockchain, ela tem 83 bilhões. Nesse caso, você consegue avaliar projetos que têm muito dinheiro dentro. Isso acaba te auxiliando a um investimento, entre aspas, um pouco mais seguro, porque quanto maior for a capitalização de mercado, menor vai ser a volatilidade. Então, no top 10, top 20, pelo menos, você consegue ver aqui e depois você na internet vai estudar sobre esses projetos para aí sim tomar a decisão do melhor investimento. Mas, no geral, pelo menos aí o top 20 tem os melhores projetos para nós investirmos. Aqui, por exemplo, a Sui está em 21º, eu colocaria também ela aqui em cima. Então, daria um tapinha aqui para ela para subir, porque a Sui também é um bom projeto. Dessa forma aqui seria um tipo de investimento um pouco mais seguro. Dali para baixo já começa a ficar um pouco interessante em relação à assimetria, porém o risco também vai começando a aumentar. Logo, para a gente poder ter um equilíbrio entre a segurança e a volatilidade que dá para a gente um bom rendimento, nós teremos que montar um portfólio de uma forma mais diversificada, ou seja, colocar a maior parte desse capital livre em Bitcoin e também distribuir uma pequena parte, de repente 30%, para correr risco mesmo, porque assim você consegue equilibrar mais no longo prazo os seus rendimentos. E para poder finalizar aqui, nós devemos evitar fazer compras quando nós estamos perto de resistências, ou seja, perto de pontos onde antes a gente viu uma esticada de preço e ele reverteu para baixo. Quando nós vemos isso, não é um bom ponto para nós comprarmos, porque se a gente compra sempre em região de topo, pode ser que a gente comprando aqui, a gente perca ali pelo menos no curto prazo, tá bom? A mesma coisa aqui, né, que está alinhado com esse, também aqui desvalorizou. Aqui a gente está fazendo um outro teste, mas corre também risco da gente ir para cima de 70 mil dólares e voltar. Então, nessas regiões não são boas para poder comprar e sim para vender. E assim que a gente romper isso daqui e fazer um reteste, voltando lá para o início dessa aula, a gente tem esse ponto de apoio aqui, onde será um novo ponto de compra, tá bom? Depois eu vou trazer mais vídeos para os iniciantes aqui, para que vocês entendam melhor sobre o mercado e aprendam muito mais. Se você gostou do vídeo, já deixa um like aqui embaixo e já comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver. E a gente se vê na próxima. Lembrando que o meu treinamento já está disponível. É só você acessar www.apolocrypto.com.br e lá você pode começar de forma gratuita ou também você pode adquirir o curso completo que tem todas as minhas estratégias e também aulas sobre análise técnica para te mostrar o melhor caminho para fazer os seus aportes. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, galera! Você também tem a opção de começar de forma gratuita.